Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva. E hoje nós estaremos trazendo um estudo sobre Saul, onde ali ele vinha buscando a Deus, vinha buscando o Senhor, só que Deus não respondia a Saul. E ele foi procurar uma feiticeira num lugar chamado Endor, para consultar a feiticeira, para a feiticeira fazer subir a Samuel. Samuel, que era o profeta quando levantou Saul como rei. Samuel já tinha morrido e ele queria ouvir a voz de Deus através de Samuel. Então ele foi na feiticeira para fazer Samuel aparecer para ele. Nós estaremos estudando essa passagem porque sempre surge uma pergunta. Quando essa feiticeira fez subir esse homem, era realmente o profeta Samuel? Ou era um espírito ali de enganação? Eu quero trazer esse estudo porque sempre surge debate sobre esse tema. Ontem trouxemos aqui uma palavra abençoada. Você que ainda não assistiu a palavra de ontem, só entrar aqui no nosso canal Ricardo Batista Palavra Viva, assista a pregação de ontem, uma pregação abençoada, e eu creio que Deus vai falar com você. Mas vamos aí para esse estudo. Aqui a gente traz revelação através da pregação, a gente traz estudo como esse, sempre para o nosso crescimento e o nosso aprendizado. Então vamos lá. Saul consultou Samuel ou foi um engano? Realmente foi Samuel que apareceu a Saul? A verdade sobre a feiticeira em Endor. Em 3 pontos, em 3 tópicos eu estarei trazendo esse entendimento. Vamos aí para o primeiro ponto, o primeiro tópico desse estudo. O rei Saul estava desesperado porque Deus não o respondia mais. Se você quiser acompanhar essa passagem para você estudar aí na sua casa, ela se encontra em 1 Samuel capítulo 28, no versículo 6. O rei Saul estava desesperado porque Deus não respondia mais, ou seja, ele estava buscando a Deus e Deus não respondia. Ele orava e Deus não respondia, nem por sonhos, por nada, Deus não respondia a Saul. E ele foi a essa feiticeira. Aqui no segundo ponto, ele havia banido médios e adivinhos de Israel, mas em sua crise procurou uma feiticeira. Já que ele não estava conseguindo ouvir Deus, não estava recebendo revelação de Deus, então ele foi procurar essa feiticeira. Porque o profeta Samuel, que sempre trazia a palavra de Deus para ele, já tinha morrido. Então ele foi nessa feiticeira para consultar Samuel, que estava morto. Olha só, ele foi a essa feiticeira para que a feiticeira consultasse ou fizesse subir Samuel para ele ouvir Samuel. Porque Samuel que trazia a palavra de Deus para ele. A prática de consultar os mortos era condenada por Deus. Levítico 19, 31 e Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Olha que coisa séria. A prática de consultar os mortos era condenada por Deus. Vamos para o segundo ponto. A aparição de Samuel foi real ou um engano? Teoria 1. Era realmente Samuel enviado por Deus para julgar a Saul? O que aconteceu? Quando ele foi falar com a mulher, com a feiticeira perguntou: o que é que você quer? E ele falou: eu quero que você suba Samuel. Eu quero que você suba Samuel, ou seja, ele queria conversar com Samuel. E ali a feiticeira aceitou o pedido dele e fez subir, no caso, esse homem, que nós iremos entender se era realmente Samuel ou se era um espírito de enganação. Por isso está aqui. Samuel realmente apareceu? Foi real ou foi engano que Samuel apareceu? Teoria 1. Era realmente Samuel enviado por Deus para julgar a Saul. Essa é a teoria 1. Nós temos 2 teorias. A teoria 1, que está dizendo aqui que realmente era Samuel. Por quê? Pode ser Samuel, por quê?
A profecia dita pelo Espírito se cumpriu. O homem que apareceu ali, no caso Samuel, 1 Samuel 18, 19, 28, 19, ele deu ali uma profecia, aquela profecia se cumpriu. O texto diz que Samuel disse, olha só, assim está o texto, Samuel disse, em 1 Samuel 28, 15. Um outro tema, né? Uma outra teoria, Deus poderia ter permitido a aparição para dar um último aviso a Saul. Então aqui, nessa primeira teoria, diz que poderia ser Samuel. Poderia ser Samuel, porque a profecia dita pelo Espírito se cumpriu, o texto diz que Samuel disse, Deus poderia ter permitido a aparição para dar um último aviso a Saul. Então o que acontece? Muitos acreditam que realmente quem apareceu ali foi Samuel. Agora vamos para a outra teoria, que diz que pode ser que não era Samuel. Teoria 2. Foi um espírito enganador, uma ilusão demoníaca. Segundo aos Coríntios 11, 14 diz, a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz. Olha aí. Então pode ser que não era Samuel. Pode ser ali um espírito enganador. Saul estava fora da vontade de Deus, e Deus não responde por meio de necromancia. Olha aí um outro ponto que pode dar um entendimento que não era Samuel. O inimigo poderia ter usado a feiticeira para confundir Saul e levar ao desespero final. Olha aí, um outro entendimento. Que o inimigo poderia ter usado a feiticeira para confundir Saul e levá-lo ao desespero final. Último ponto, o ponto de número 3. O desfecho trágico de Saul. Saul não se arrependeu, apenas se desesperou. No dia seguinte, foi derrotado e morreu no campo de batalha. Exatamente como, olha só como dá as duas hipóteses, como o Espírito ou Samuel profetizou. Sua história nos ensina a buscar a Deus enquanto há tempo e confiar apenas nos métodos que ele estabeleceu. Vamos à conclusão? Vamos à conclusão? Conclusão. A busca por respostas fora de Deus leva à destruição. O perigo da feitiçaria e das falsas revelações. A importância de confiar na direção de Deus e não buscar atalhos espirituais. Então o que eu quero que você entenda através desse estudo, que de uma certa forma Saul ele fez errado. Por não ouvir a Deus, por não ouvir ao Senhor, no desespero, ele foi de encontro à feiticeira. A Bíblia não nos afirma aqui, irmãos, ela não nos afirma se foi Samuel que apareceu ou se foi um espírito. Porque ali o semblante era como Samuel, a pessoa era como Samuel, mas a Bíblia diz que o Satanás se disfarça de anjo de luz. Então Satanás é enganador. Então o diabo ele pode usar várias formas para enganar. Então aqui nós não temos uma afirmação se era Samuel ou não. Mas através desse estudo e dessa palavra, uma coisa você pode aprender. Não busque atalhos. Não busque facilidades. Cuidado com respostas que vêm de homens. Busca o Senhor. Eu tenho até uma palavra aqui no nosso canal falando sobre algumas formas de Deus falar. Olha aqui no nosso canal. Tem esse tema. Algumas formas de Deus falar. E existem várias formas de Deus falar. Entra aqui no nosso canal e procura esse vídeo. Mas para encerrar aqui, que você busque a Deus na palavra, nas orações, na busca incessante, e não queira facilidade. Não queira buscar em atalhos. Cuidado com os lugares que você frequenta.
Às vezes a gente vai num lugar que Deus nos quer, só que a gente não está ouvindo Deus, a gente não está ouvindo a palavra do Senhor, aí a gente quer buscar uma facilidade ou até mesmo em lugar que Deus não quer que você vá. Às vezes você vai no lugar que Deus não quer que você vá. Então toma cuidado com isso. Amém? Que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, curta esse vídeo, compartilha com mais pessoas para assistirem e se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.